Fala galera, beleza? Iniciando mais um videozão aqui no canal, certo? Então hoje, segunda-feira, dia de faxina aqui, beleza? A gente já deu aquele talento, agora já estamos quase iniciando aqui, né? A preparar as coisas, cortar tomate, alface, cenoura, cebola e tudo que tem direito, né, no melhor lanche aqui da cidade. Então aqui, ó, chegou também já a mercadoria pra gente hoje, chegou bastante hambúrguer aqui, chegou bastante pão também, mais pão ali, tá? Então a gente já repôs aqui também a nossa mesa de centro, chegou bastante coisa, milho, batata, ketchup, maionese e bastante coisa. E galera, eu tô com o computador aqui para mostrar para vocês, né, nossa planilha aqui de precificação. E galera, resolvi vir aqui para dentro, né, para minha área de escritório aqui, para mim poder falar mais para vocês sobre a minha planilha de precificação, tá? Então galera, a planilha ela se baseia para você poder, né, colocar os valores corretos aí do seu hambúrguer, né, para você poder montar, né, o seu cardápio aqui, ó, da maneira correta, colocar os preços corretos, né, nos seus combos também, para você não ter erro, né, na hora aí de lucrar, no caso, beleza? Então, galera, eu vou falar algumas partes aqui para vocês sobre da minha planilha, tá? Então, aqui é o Dashboard, tá? Então, vou mostrar para vocês o que ele tem e depois eu mostro cada função, beleza? Então, aqui é o Dashboard. Aí aqui tem o cadastro de insumos, né, no caso, você vai cadastrar aqui os seus insumos. E tem o custo, né, com o motoboy. Se você a taxa, né, tipo assim, pelo iFood e tal. Como eu pago aqui o motoboy por fora, tipo, cada entrega que ele faz, eu pago a taxa de entrega, né? Então eu nem utilizo essa parte aqui. Mas se você tem aí seu motoboy fixo e tal, tipo, você paga por mês ele, aí você coloca nessa aba aqui de taxa de delivery, beleza? Então, bora lá. E depois, né, você vai... Depois de cadastrar os insumos, aí tem aqui a área, né, para você poder colocar os insumos para fazer a quantidade que você coloca, para poder saber, né, o valor de cada receita. Por exemplo, o patê de frango meu aqui, eu gasto R$21, né? Nele eu gasto R$21,36 para poder fazer ele. Então, se fosse para mim vender o patê de frango, uma receita, eu teria que vender a R$43,91. Mesma coisa acontece aqui, vamos supor, com o molho de alho. Vamos supor aqui que o molho de alho, o meu custo, né, para mim poder fazer ele é de R$23. Então, para mim poder vender o meu molho de alho, eu teria que vender a R$48,50 se eu fosse vender, né, uma receita dele. E a mesma coisa acontece aqui também com o molho rosa, por exemplo. Eu gasto, né, R$28 nele para poder fazer e vendo, né, a R$58 uma receita. Inclusive, né, eu até falei aqui no canal, mostrei como faz essa receita do molho rosa. Tem um link aí na descrição também, tá? Pra quem quiser. Então lá eu vendo, ó, pra você ver, é R$60 aqui o meu molho rosa, beleza? A receita. Tem algum pessoal que vem aqui e compra. Mas voltando aqui pro início. Então tá, aqui é nosso Dashboard. Como funciona aqui, né, essa planilha de especificação. Então galera, aqui você vai ter todo o seu custo fixo, tá? Por exemplo, Prolabore, aluguel, água, luz, gás, funcionário, várias outras coisas aqui, vale transporte, combustível, materiais de limpeza, são custos fixos que você vai colocar aqui, beleza? Beleza, então você vai preencher aqui qual que é o seu gasto, né, fixo mensal. Por exemplo, aqui eu já preenchi o meu, tá? Custos variáveis. Então, aqui tem a parte de entrega, né, onde aqui tem aqui, ó, o custo motoboy. Lá vai fazer a porcentagem, vai calcular e aí você vem e coloca aqui a porcentagem da entrega e você gasta. Bom, como a minha taxa de entrega aqui é fora isso, então eu já coloquei uma média aqui. Já coloquei aqui em funcionários, tá? Essa média que eu gasto aqui com um motoboy. Beleza. Então a minha taxa de cartão, minha média é de 3,5% ao mês, tá? Que eu pago aí na taxa de maquininha. Beleza. E aqui tem um markup ideal, né, galera? Aqui o markup para lanchonete, tal, hamburgueria, nesse ramo, um markup legal é de 2 a 3, tá? Um markup aqui de 2 a 3. É um markup legal, você consegue ter lucro e seu produto não vai estar caro, beleza? Markup é basicamente isso. Então você coloca aqui, por exemplo, eu coloquei que o meu lucro, eu quero ter 25% de lucro. Beleza. Ó, se eu colocar a 30, tá bloqueado aqui, galera, porque eu não atualizei o Excel, mas se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, 30%,
tá? No lucro estipulado. Aqui o markup ia subir um pouco, tá? Pode ser que subia lá para quase 3 ou não. Mas se eu colocar, vamos supor que eu quero ganhar 50% aqui de lucro. Então o markup que vai ficar bem alto, vai ficar acima de 5. Então meus lanches vai ficar muito caro. Então ficando muito caro, você não vai vender, porque você está vendendo muito caro. Então o ideal é você sempre utilizar um markup aqui de 2 a no máximo estourando 3. Para você ter um preço legal no seu lanche e ainda assim conseguir ter lucro, beleza? Então o meu lucro estipulado aqui é de 25%. Beleza? Então aqui, ó, tem meus custos fixos, né? 23%, custos variáveis 3,5%. Aí aqui mostra, né, calcula lucro aproximado de 15 mil e tal. Depende, né, de quanto você vende aí. Aí tem o plano de iFood também, que dá para você editar aqui na porcentagem. Aqui tá 12%, por exemplo. Mas dependendo da sua região aí, pode ser que você tenha mais, seja uma porcentagem maior. Aqui na minha cidade em si não tem, né, iFood, não existe. Então isso aqui para mim eu nem utilizo. Beleza? Tem como você fazer seu ticket médio aqui também, beleza? E tem aqui, ó, o faturamento anual. Você vai colocar a média. Então vamos supor que você vende 5 mil em janeiro, fevereiro você vende 10, março 8. Você vai colocando aqui, preenchendo, e aqui embaixo vai te dar a média. Então minha média aqui é de 61, tá? Beleza? Então a minha média ficou nessa aqui. Então o total do ano é de 732. Então beleza, você preencheu essa parte aqui, ok, agora vamos para cadastro de insumos. Tô passando aqui só por cima, resumidamente aqui para vocês, tá galera, sobre essa planilha aqui, que eu utilizo e super indico aqui para vocês. Inclusive o link vai estar na descrição, caso você tenha interesse, para poder estar colocando aí na sua hamburgueria, em qualquer outro tipo de comércio, né, que você está iniciando aí. Então vamos lá galera, aqui é o cadastro de insumos, então automaticamente eles são todos numerados, né? Deixa eu mostrar aqui embaixo aqui, ó. Por exemplo, tá vendo? Vai vir desse jeito aqui pra você, ó. Tudo zerado, certo? Então o que você vai fazer, né, para cadastrar? Então eu vou cadastrando aqui automaticamente aqui, ó. Quando você for montar a sua receita lá, o seu lanche, por exemplo, você vai só colocar o número aqui e já vai puxar automaticamente, beleza? Então beleza. Então quando você for cadastrar, você vai precisar saber, né, do quilo, litro ou gramas, e o valor, né, do produto. Por exemplo, o pão de hambúrguer, galera, eu pago, né, no meu pacote vem 9 pão de hambúrguer. Então, por exemplo, o meu pão de hambúrguer lá é R$13. Então eu vou dividir 13 por 9, aí vamos supor que deu R$1,45 cada pão, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, a quantidade, no caso, que é um pão, e vou colocar o valor, que um pão é R$1,45. Beleza? É o total aqui, ó, o valor final fica R$1,45. Beleza. É a mesma coisa aqui, ó, com pão de brioche. A unidade dele é R$1,75. São coisas que dá pra você calcular, né? Aí você vem e coloca aqui. Ok. Agora vamos aqui, ó. Essa parte que é interessante. A carne, né, de 130 gramas. Eu utilizo a carne de 180 gramas. Carne aqui normal. Então ambas aqui, ó, eu consigo pagar R$30 no quilo delas. Então aqui 1 quilo é R$30. Aqui você vai colocando, né, o preço de tudo aqui. Deixa eu ver aqui se tem como mostrar para vocês aqui, ó. Alface, por exemplo. Aqui, ó, meu alface. O alface não tem quilo, né, galera? Você compra na maioria das vezes é o pé. Então, eu pesei e o meu pé de alface, se eu não me engano, aqui deu 45 gramas, 450 gramas o pé de alface, que custa R$5. Então 1 quilo do alface é 11,11 centavos. Acho que é 45 gramas, é mais ou menos isso mesmo, galera, se eu não me engano. E aí você vai preenchendo aqui, tá? Depois eu posso fazer um vídeo pra vocês. Na prática eu vou pegar a balança, peso, e cadastro aqui vocês, não? Isso aí eu vou fazer um outro vídeo. Inclusive na própria planilha tem a videoaula completa, tá, galera? Pra você, explicando certinho aqui como você coloca aqui, como você pesa. Então tem tudo certinho, beleza? Beleza, depois que você cadastrou todos os seus insumos aqui, tá? Você vai cadastrando aqui, tudo bonitinho. Você vai vir, no caso, para poder montar, né, o seu lanche, depois que você cadastrou. Então aqui eu tenho todos os meus lanches, ó. Tem hambúrguer, x-ovo, x-burger, x-frango, x-burger egg, x-bacon, calafrango. Beleza? Então você vai, né, cadastrando aqui.
Então deixa eu pegar um lanche aqui para mostrar para vocês como é que ele vai calcular, né, o valor correto para você poder vender. Então beleza, estamos aqui, né, no lanche Framburger, né, o Framburger é esse aqui, ó, de R$18, para você ver como o meu lanche está calculado da maneira errada aqui nesse cardápio. Para você ver, ó, Framburger, R$18,50, pão, carne, ovo, bacon, frango desfiado, mussarela, patata de frango, molho de alho, alface, tomate, cenoura, batata palha e milho. E aí, R$18,50, será que tá barato ou tá caro demais aqui? Vamos saber agora. Então bora lá. Então pão de hambúrguer, eu estou utilizando aqui, ó, certo? Estou utilizando um pão de hambúrguer. Deixa eu focar aqui para vocês aí. Pão de hambúrguer, estou utilizando então o valor, o custo dele, R$1,45. Carne, estou usando 0,67 gramas. Então o custo final dessa carne aqui, ó, 2,1. Molho de alho e o patê de frango aqui, ó, por exemplo. Aí você vai colocar aqui, ó. Quando você for puxar lá do seu cadastro de insumos, você vai vir aqui, ó, e você vai colocar, por exemplo, a carne. Você vai colocar o número 1 aqui, aí já puxa aqui a carne e já fica tudo certinho. A única coisa que você vai editar vai ser a quantidade que você vai colocar. Por exemplo, se fosse 2 carnes aqui, eu ia colocar 2. E automaticamente aqui ia mudar, na verdade, o pão, né? Beleza. Então a carne aqui é só uma, então eu coloquei 0,67 gramas, que é a quantidade que eu utilizo em cada carne para os lanches. Patê de frango, que é o molho que a gente passa no pão. Molho de alho também é a mesma coisa, a gente passa no pão esse molho. Eu utilizo 0,16 gramas, né, de patê de frango e uso 0,014 gramas de molho de alho. Então aqui, ó, já calcula o valor, tá vendo? Então você vai colocando aqui, ó, tudo certinho, qual a quantidade que você utiliza. Por isso que você tem que fazer, pegar na balança, pesar e vir e calcular e colocar aqui, entendeu? E automaticamente a tabela faz, né, isso aí para você. Então, ó, coloquei todos os insumos aqui, ó, alface, cenoura, tomate, batata palha, milho, ketchup sachê, maionese sachê, molho rosa. Porque esses molho rosa, maionese sachê, ketchup sachê, a gente sempre manda, né, para o nosso cliente aí do delivery. Então faz todo sentido você colocar aqui para poder somar. Beleza? Então coloquei todos aqui os insumos, tá vendo? E aí, aqui embaixo, a tabela vai lá e vai nos dar, né, o preço que a gente tem que vender. Então bora lá aqui, ó. Custo de segurança. Então essa receita aqui, galera, para mim poder fazer ela foi R$ 9,95, mas com o custo, né, de segurança que, por exemplo, quando você vai fazer tem uma perda ali de alguma coisa, de um bacon, um pouco de frango, alguma coisa. Então o custo de segurança ele já te dá aqui também, ó, R$ 10,94. E ele já te dá também o preço de venda. O preço sugerido para venda desse lanche é R$ 22,50. E o preço que eu estou praticando aqui é quanto? R$ 18,50. Então, seja, 19, 20, 21, R$ 22,50. Então, R$ 4,00 eu estou, né, deixando aqui de faturar nesse lanche. Aí aqui, ó, agora vem para essa parte aqui, ó. Se você tiver iFood na sua cidade, você vai colocar lá, né, a porcentagem. Então vai ser esse valor aqui, ó, sugerido para você poder vender no iFood, R$ 55,56. Beleza, se eu praticasse o valor de R$ 20,50, eu teria um lucro estimado de R$ 4,15 em cima desse lanche. Lembrando que esse lucro aqui é o lucro líquido, lucro tirando de tudo. Tirando de aluguel, tirando do meu salário, tirando do salário dos funcionários, tirando de gás, tirando de água, de aluguel, de tudo, entendeu? Então esse lucro aqui fica, na verdade, né, no caso, o lucro da empresa. Então em cada lanche, se eu vendesse a R$ 20,50, eu teria lucro de R$ 4,15. Só que o que? Aqui tá pedindo, né, para mim poder vender pelo menos de R$ 22,50. E aqui eu coloquei um valor de R$ 20,50. Então aqui em cima eu estou ganhando R$ 4,15 já de lucro. Se eu colocasse R$ 22,50, o lucro aqui seria maior. Só que tem aquela, você pode vender um pouco mais caro, você pode vender um pouco mais barato, ainda tendo lucro. Você decide. Então eu, por exemplo, mostrei aqui só por exemplo para vocês mesmos para saber. Vamos aqui no outro lanche. Vamos aqui, ó, no X-Burgão, por exemplo. Aqui, ó, o X-Burgão, mesma coisa. Você vai cadastrar todos os insumos e aqui embaixo, ó, vai te dar o custo da receita, custo de segurança, preço sugerido, R$ 22,89. Tá. E aqui também mostra, né, o preço do iFood para você poder vender. Então, se eu vendesse ele a R$ 20,00, esse X-Burgão, eu teria um lucro de R$ 3,59.
Mas você tá vendo que eu posso subir a minha margem aqui, ó, para vender acima de R$20, eu posso subir aqui, ó, para R$22,89 e aí eu vou ter um lucro maior. E lembrando que o meu markup não vai estar alto, vai estar baixo, porque lá eu coloquei aqui no começo para poder ter 25% de lucro. Então, automaticamente, se eu coloco aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Automaticamente, se eu coloco aqui que o meu lucro seja de 20%, o meu markup vai baixar mais. E quando aqui, ó, me sugerir o preço para venda, por exemplo, aqui no Cheeseburger Egg, quando me sugerir o preço aqui para venda, vai ficar um valor mais baixo, porque eu coloquei para mim poder ter um lucro de 20%. E aí eu vou ter um lucro, né, menos do que esse aqui, ó. No caso aqui, 4,34. Se eu colocar 20% só de lucro, como lá tá 25, então eu não vou ter R$4,34. Se eu colocar 20%, vai ser um pouco menos, certo? E aqui o preço sugerido também vai ser menor, não vai ser R$16,81. Então acontece com tudo. Qualquer outro lanche aqui vai acontecer isso aí. E enquanto dá para você brincar aqui, você vê, se eu colocasse 100% de lucro, e aí só que o valor aqui ia ficar muito alto, seu markup ia ficar muito alto. Então é sempre você trabalhar, né, com a margem ali de 15% a 30%, que é o ideal para lanchonete, comércio, né, que salgado, coxinha, pastel, cachorro quente, isso aí. Beleza? Então aqui, ó, ele vai te dar o custo da receita, custo de segurança, preço sugerido. E aqui você coloca o seu preço praticado e ele vai lá e calcula para você aqui, ó, o seu lucro de R$3,59. Se eu vendesse esse lanche aqui, ó, o cheeseburgão, a R$20, eu teria R$3,59. Então, se eu colocasse o preço sugerido que ele está me indicando aqui, que é o que eu tenho que vender, de R$22,89, o meu lucro aqui seria maior, beleza? Então, eu acho que deu para vocês poderem entender aí, tá? Então, eu fiz essa planilha, tá, galera? Que o meu amigo lá, Lucas Bob, então ele tem essa planilha lá, ele me disponibilizou e eu vou estar disponibilizando para vocês também aqui no link da descrição. Uma planilha bem completinha, dá para você, né, montar aqui os seus combos, você vai colocando tudo conforme você utiliza nos seus combos, por exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui que o meu preço, galera, tá bem barato, tá? Apesar da gente mexer com uma hamburgueria, às vezes a gente não tem nem tempo para poder estar olhando isso aqui, mas eu tenho que me dedicar mais, tirar um tempinho para poder precificar isso aqui corretamente. Tô fazendo isso aqui, já anunciei para todos os meus clientes que os preços vão mudar, porque eu tô trabalhando com preço muito barato, tá? Por exemplo, aqui, ó, o combo, deixa eu mostrar aqui, ó, combo X-Bacon Egg. Isso é porque eu quero ter 25% de lucro, tá, galera? Se eu quisesse ter menos por cento de lucro, o valor que aumentar, diminuía. Mas eu quero ter 25% de lucro, é o que eu quero trabalhar. Meu markup ficou bom, de 2,06. O combo X-Bacon Egg, então tá saindo aqui, ó, o preço sugerido é R$55,45. E eu tô vendendo ele aqui, ó, 41. Quer dizer, aqui, ó, 41. Eu não estou, na verdade, levando prejuízo nesse combo, tá? Porque se eu vendesse ele aqui a 41, o meu lucro aqui seria de R$1,17. Então eu tô tendo um lucro de R$1,17 em cima. Não tô tendo prejuízo, mas, cara, você tem um lucro de R$1 é muito pouco em nenhum combo. Então se eu vendesse 10 combos, eu teria, como é 17 centavos, que eu teria R$11 de lucro. E se eu vender 11 combos, né, 10 combos no caso, com um lucro de R$6, já seria R$60, por exemplo. Então a diferença de 11 para 60. No final do mês isso faz toda a diferença. Então por isso que é importante você ter a planilha de especificação para poder colocar, né, o valor dos seus lanches, dos seus combos, tudo corretamente. Não fazer, né, como eu fiz aqui, acabei deixando passar batido, tá, galera? Esse meu cardápio aqui tá desatualizado. Eu vou estar atualizando e depois eu vou voltar com vocês e mostrando, né, o preço, né, que eu coloquei. Vou até deixar aqui para vocês, ó, os valores aqui para vocês poderem conferir, que depois eu vou vir com outro vídeo aqui atualizado, mostrando isso aqui para vocês, beleza? Então é isso aí. O vídeo de hoje foi isso aí, espero que vocês tenham gostado. O link da planilha tá na descrição para você poder adquirir. Planilha muito boa, tá, galera? Muito boa mesmo. Você consegue editar ela tudinho, tá? E aqui, ó, início, dashboard, você coloca seus custos fixos, seu markup, tudo aqui, beleza? Link na descrição para você que quer adquirir essa planilha aí e ter o preço correto, não levar prejuízo, beleza? Então, corre na descrição aí que você pode estar adquirindo essa planilha aí. Galera, o vídeo de hoje foi...
E galera, o vídeo de hoje foi esse aí, espero que vocês tenham gostado. E outra coisa, eu peguei para mostrar para vocês aqui, ó, o nosso molho rosa. Para quem tava perguntando, o link tá na descrição aí também. Beleza? Onde eu ensino vocês a estar fazendo esse molho aqui, para ter bastante vendas aí também, assim como a gente aqui, beleza? Então clica na descrição, você vai ter, né, acesso aí à nossa planilha, vai ter acesso ao nosso molho rosa. Então não perca tempo não, se você está começando a hamburgueria e quer lucrar, clica aí e corre nos comentários. Então é isso aí.